Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Paula e iniciaremos a aula 6 do módulo 1 sobre regência verbal. Então, o que é regência verbal? É a relação do verbo com o seu complemento. Isso significa, por que a importância de estudar isso? Porque dependendo do complemento, se ele pedir preposição ou não por conta do verbo, muda todo o significado. Então, na realidade, o que acontece? O verbo, ele pode exigir preposição ou não, dependendo do significado, tá? Porque alguns verbos mudam o significado conforme a regência. Exemplo do verbo aspirar. Então, no sentido de respirar, inspirar, é verbo transitivo direto. Por exemplo, aspiramos o perfume das flores. Não tem preposição neste caso. Agora, no sentido de desejar, almejar, é verbo transitivo indireto. Por exemplo, o aluno aspirava ao cargo. Então, no sentido de desejar o cargo, aí a gente tem a preposição a para o verbo aspirar, porque perceba que já muda o sentido, né? Então, uma dica rápida: mudou o sentido, muda a regência. Pode ter preposição ou não. Sempre é importante observar se o verbo ele pede preposição e qual o significado da frase. Regência do verbo aspirar no sentido de desejar. Então, só para reforçar, é verbo transitivo indireto. Exemplos: aspiramos a tudo que é bom, ou seja, desejamos a tudo que é bom. Então, pede essa preposição lá. Todos aspiramos à felicidade. Está acraseado porque esse aspiramos é no sentido de desejar, ele pede a preposição e junto à preposição há uma fusão do artigo a. Então, a concordando, né? Esse artigo concordando com felicidade, que é feminino. A felicidade, né? Então, todos aspiramos a felicidade. É como se fosse isso, mas a gente não vai falar assim, óbvio, né? Então é importante, não usa pronome lhe ou lhes com o verbo aspirar. O correto é aspiro a ele ou a ela, eles, elas. É errado aspirar, aspiro-lhes. Não existe isso. Eu sou até estranho, né? Aspiro-lhes. Aí nós temos um exemplo para o verbo assistir. No sentido de morar, é verbo intransitivo. Eu assisto em Ipanema, por exemplo. Então, aquela moça linda assiste em Ipanema. Então, assiste aí, no sentido de morar, é verbo intransitivo, tá? E aí, em Ipanema é adjunto adverbial. O que significa verbo intransitivo? Ele não pede complemento, ele por si só é suficiente. Se eu colocar assim, aquela moça linda assiste, eu já estou dizendo que ela mora, né? Ela mora em algum lugar, no caso aí, é adjunta adverbial, mas não é complemento. Não é complemento porque assiste no sentido de morar, não pede complemento. Agora, no sentido de presenciar, caber é verbo transitivo indireto. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos, porque ele também assistir no sentido de prestar assistência pode ser direto ou indireto. E no sentido, aí não foi colocado no slide, mas também no sentido de ver vai ser verbo transitivo indireto, porque pede a preposição a. Então, vamos ver aqui, o médico assiste o paciente. Nesse caso, é verbo transitivo direto. Eu acho mais comum usar quando é verbo transitivo indireto. Mas aí tem esse exemplo aí abaixo, o médico assiste ao paciente, podendo também ser indireto, né? Então, só que aí tá. Então aí nós temos outro exemplo. Os torcedores assistiram ao jogo de futebol. Neste caso, é verbo transitivo indireto, porque assistir aí é no sentido de ver. E toda vez que assistir é no sentido de ver, ele pede a preposição a. Por isso que você não pode falar os torcedores assistiram o jogo, não é ao jogo, por conta dessa preposição a aí. Agora vamos para outro exemplo. Visar. Visar, ele pode ter dois sentidos, um sendo o verbo transitivo direto e o outro verbo transitivo indireto, ou se preferir, VTD ou VTI. No sentido de VTD, é mirar, pôr à vista. No sentido de VTI, é almejar, pretender. Exemplo, o gerente visa o cheque. Como é
verbo transitivo direto, porque você vê que não tem uma preposição, o objeto direto, que é o complemento, o cheque, não tem preposição. Se é verbo transitivo direto, é no sentido de mirar, né? O gerente mira o cheque por o visto, né? Ele dá visto aí ao cheque. Segundo exemplo, o atirador de elite visa o alvo. O que significa? Como é verbo transitivo direto, mira o alvo, não ao alvo, o alvo. Agora, o último exemplo: o aluno visa ao cargo. Ele almeja o cargo, né? Se ele almeja o cargo, então ele, neste caso, visar é no sentido de almejar. Pede preposição a aí, tornando ao cargo objeto indireto, que é o complemento, e VTI, visa, que é o verbo. Bom, então um adendo aqui. Visar no sentido de desejar, quando ele significa almejar, pretender, buscar. Ele pode também, gente, ter duas regências, tá? VTI, que é transitivo indireto, exige a preposição a. Então, nesse caso, ele visava a fama, tá? Craseado, porque como visava, pede a preposição a, aí a gente tem a fusão do artigo a que concorda com fama. Agora, buscar algo, no caso de buscar algo, sem ênfase no desejo, aí vai ser verbo transitivo direto, porque aí, no caso, dispensa a preposição. Por exemplo, ele visava o sucesso, ele buscava o sucesso. Tá? Agora vamos para outro exemplo aí. O verbo agradar. Ele pode ser verbo transitivo direto, quando significa contentar, afagar, ou ele pode ser verbo transitivo indireto ou intransitivo, no sentido de satisfazer, ser agradável. Tá? Então vamos ver aí os exemplos. Preciso meter a cara no estudo para agradar minha mãe. Nesse sentido, se é verbo transitivo direto, agradar aí é afagar, contentar minha mãe, né? Então, mas ele também pode ser satisfazer. Não, ele não pode ser satisfazer, perdão, porque não é verbo intransitivo, desculpa. É isso. A criança, outro exemplo, a criança chorava, a mãe se pôs a agradá-la. Nesse sentido, é verbo transitivo direto e lá, que é no sentido de agradar a ela, a mãe se pôs a agradar a criança que chorava, então a criança que chorava, que foi agradada, vai ser, que é representado por lá, vai ser o complemento, que é o objeto direto. Então, se é VTD, nesse sentido, é no sentido de o quê? Afagar, né? Próximo exemplo: o discurso dos políticos não agrada à população. Bom, se é VTI, qual vai ser o sentido aí? Vai ser de satisfazer. O discurso do político não satisfaz a população. Ou seja, a população aí acraseado, objeto indireto, certo? E o último exemplo: a solução agradou. A solução foi agradável, verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? Ele não precisa de um complemento para dar sentido a ele. Ele por si só já se explica, a solução agradou, ok? Então ele pode também ser verbo intransitivo e no sentido de satisfazer ou de ser agradável. Próximo exemplo aí é a implicar. Implicar, ele pode ser verbo transitivo direto e ele pode ser também verbo transitivo indireto. Quando que ele é VTD? Quando ele significa implicar no sentido de acarrentar, ter como consequência. Agora, no sentido de implicância, vai ser VTI. Exemplos: o estudo dedicado implicará sua aprovação. Então, se é VTD, qual é o sentido aí de implicar? É acarrentar, ter como consequência. Se é isso que o verbo está querendo dizer, por causa da transitividade dele, por causa da regência dele, o objeto direto não pede preposição, e é o que? O complemento que é o que? Sua aprovação. Outro exemplo: sem recursos, ele implicou-se em assaltos.
verbo transitivo indireto. Logo, qual é o sentido aí de implicou? Ele envolveu-se em assaltos. Em assaltos, como pede a preposição em, é objeto indireto aí esse complemento. A babá implica com aquela criança. Então, nesse sentido de implicar, né, de ser implicante, insistente com algo, teimosa, a babá implica com aquela criança. Então, significa que é VTI, né? Envolve-se com aquela criança. Logo, com é preposição, então, com aquela criança é o complemento preposicionado, quem é a preposição com. Logo, com aquela criança é objeto indireto de implicar, do verbo transitivo indireto implicar. Bom, a gente vai dar continuidade à próxima aula, para não ficar muito grande. Tchau, tchau, até a próxima.